Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam se, no seu íntimo, se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias, e ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a festa do batismo do Senhor, uma grande oportunidade de nós refletirmos a respeito do nosso batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Porque o batismo é necessário para a salvação. O que a maior parte das pessoas pensa? Por influências luteranas. Nós pecamos, o batismo, ele serve para perdoar os pecados e, portanto, se Deus decretar que os pecados estão perdoados de outra maneira, tudo bem, a gente pode entrar no céu mesmo sem batismo. Basta que a gente tenha o perdão dos pecados, basta ter fé, não é? Por quê? Porque, afinal das contas, o batismo é somente uma coisa externa, uma cerimônia externa que faz com que a pessoa mostre a sua fé, que a pessoa crê que está sendo perdoada por Deus, e então pronto, se Deus me perdoou, beleza, vamos para o céu, porque é só uma questão de dívida, é só uma questão de pecado. O batismo é necessário para perdoar o pecado e, portanto, se Deus arranjar um outro jeito de perdoar o meu pecado, o batismo não é necessário. Porque é só questão de perdão. Por que é que esse pensamento está errado? Ele está errado porque ele está profundamente incompleto. Incompleto. Profundamente incompleto. Por quê? O batismo é necessário não somente porque nós temos uma dívida de pecado. O batismo é necessário porque Deus é Deus e nós somos criaturas. Deixa eu explicar. Vejam só. O que a maior parte das pessoas pensa é o seguinte, que nós, seres humanos, por natureza, naturalmente, morreu. Tem dívida, tem pecado? Então, se não tem pecado, morreu, vai para o céu, beleza, direito nosso, normal. Todo mundo que é comportadinho vai para o céu. E os seres humanos irem para o céu é uma coisa natural, normal. Isto não é verdade. Simplesmente não é verdade. Vejam, o que é o céu? Nós vimos hoje o Evangelho, a manifestação da Trindade, né? Uma voz do céu, é o Pai.
que olha para o Filho, eis meu Filho muito amado, e o Espírito Santo sobre Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. O que é o céu? O céu é a felicidade do Pai, é a felicidade do Filho, é a felicidade do Espírito Santo. Isto é o céu. Então, para nós sermos felizes como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós precisamos conhecer Deus como Deus se conhece e amar Deus como Deus se ama. É necessário uma modificação na nossa natureza, é necessário que a gente saia do natural para o sobrenatural. É outra vida, é outra felicidade. Eu sempre faço essa comparação para ficar bem claro para vocês. A gente martela a coisa muitas vezes para você entender. Vamos lá. Você tem um cachorrinho em casa. Por mais que ele esteja no seu apartamento, ele não participa da sua felicidade. Quem participa da sua felicidade é seu filho, porque o seu filho conhece você do jeito que você pode se conhecer e ama você do jeito que você pode se amar. O cachorrinho não. Por exemplo, o seu filho um dia, no Dia das Mães, pode chegar com lágrimas de gratidão e dizer: mamãe, obrigado. Está entendendo? Recordando tudo que você fez por ele e dizer obrigado. Mas o cachorrinho não vai fazer isso. Porque o cachorrinho não tem inteligência suficiente para lembrar o que você fez, para ficar cheia de gratidão, entendeu? É outra coisa. Eu espero, Espero que o seu amor pelas pessoas seja um pouquinho maior, do que o amor de um animal pelas pessoas. Não estou ofendendo os animais, não, né? Eu estou exaltando você está entendendo? O amor humano, claro que o ser humano pode ser muito pior do que um animal, mas é exatamente porque ele pode ser muito melhor do que um animal. O ser humano pode amar com um amor que os animais não são capazes, por isso ele pode odiar e fazer o mal com um ódio que os animais não são capazes. Nós podemos ser maravilhosos, mas podemos ser terríveis. O ser humano é diferente. Então vejam, olha o pulo entre a natureza animal e a natureza humana. É grande, não é? Os seres humanos conhecem as coisas que os animais não conhecem. Você conhece a história do Brasil, o seu cachorrinho não conhece. Você conhece matemática, o seu cachorrinho não conhece. Você conhece o funcionamento físico, você sabe alguma coisa de biologia, de alguma coisinha de medicina. Todo mundo sabe alguma coisa de medicina. Você não é especialista, mas você tem um conhecimento de medicina leigo. Vem sintomas, vem coriza, febre, sei lá o que. Você já sabe mais ou menos para onde você tem que ir. O cachorrinho não. O cachorrinho nem sabe que está com febre. Nem sabe que ele está doente. Você que tem que ver, ele não está bem, tem que levar no veterinário. Nosso conhecimento é maior do que o cachorro. Olha a diferença, olha o pulo. Pá! Então nosso amor pode ser maior, porque o nosso conhecimento pode ser mais profundo. Agora você quer comparar o conhecimento humano com o conhecimento de Deus. O abismo do conhecimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus quer que nós participemos da felicidade dele lá no céu, mas para isso ele precisa pegar a nossa humanidade e elevá-la para a natureza de Deus. Nós precisamos ser divinizados pela graça sobrenatural, partícipes da natureza divina. Quer dizer o quê? Que nós precisamos mudar um pouco de natureza. Mais uma comparação que eu repito sempre: o ferro e o fogo. O ferro é frio, é opaco, é enferrujado, é duro. De repente você põe o ferro, a natureza do ferro, em contato com a natureza do fogo, e o ferro começa a se comportar como se fosse fogo. O ferro que era frio fica quente. O ferro que era enferrujado se purifica. O ferro que era duro fica maleável. Ele até é capaz de ficar líquido e fundido.
o ferro que era opaco começa a brilhar, ele começa a soltar labaredas de fogo. O ferro começa a se comportar como se fosse fogo. É isso que acontece com o ser humano divinizado. E como que Deus vai fazer com que eu, que sou um pobre ser humano, participe dessa natureza do fogo? Eu que sou ferro frio, vou conhecer Deus como Deus se conhece e amar Deus como Deus se ama. Como é que eu vou virar ferro incandescente tomado pelas chamas do fogo? O projeto de Deus foi, celebramos no Natal. Deus criou para Ele uma humanidade. Olha aqui, ó, Jesus. Esta criança que está aqui é corpo e alma humano que pertence a Deus. É o corpo e a alma, é a natureza humana da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, Jesus é um homem, igual a nós em tudo. Mas é um homem de uma pessoa divina, o Filho. Então Jesus se comporta divinamente. Você vê, quem conheceu Jesus, vê que Jesus não é um homem qualquer. Ele conhece como Deus conhece, e Ele ama como Deus ama. Quando você olha para Jesus, você diz assim: cara, não pode ser um homem, porque se comporta como se fosse Deus. É como quem vê o ferro incandescente. Cara, não pode ser ferro, isso se comporta como fogo. O comportamento de Jesus, a natureza humana de Jesus está participando da natureza divina. Ou seja, o ferro humano está se comportando como fogo divino. Em Jesus é assim. Até aí, beleza. Vejam como em Jesus a nossa natureza foi elevada e começou a participar da natureza divina. E agora? Bom, agora tem nós. Como que a gente entra nisso? O batismo. No batismo, Deus modifica a nossa alma e Ele planta uma semente. Isso é uma coisa concreta. Não é só luteranos, por favor, não é só um decreto onde Deus apaga os meus pecados. Não. É uma modificação onde Deus pega a minha inteligência e coloca nela uma semente de conhecimento sobrenatural, chamada fé. Onde Deus pega a minha vontade e coloca nela uma semente de amor sobrenatural, chamado caridade. Quando você é batizado, Deus faz uma modificação na sua alma. A graça santificante que está na substância da sua alma faz brotar as virtudes, fé, esperança e caridade, as outras virtudes infusas, os dons do Espírito Santo. E então, se você alimentar essa semente que está dentro de você, você vai poder se comportar divinamente. Olhe para os santos. Estudem a vida dos santos, que vocês não vão ser protestantes nunca. Porque você vê nos santos um ser humano se comportando divinamente. Você vê a caridade no coração de Nossa Senhora e diz: não, isso não pode só ser um ser humano. É Deus, pela graça, numa mulher cheia de graça. Você olha para São José, você olha para São Paulo, para os mártires. Você diz: não. Você olha para o martírio, não é possível tanto amor num ser humano. Quando você vê a narrativa da morte dos mártires, você diz: não é possível um ser humano amar tanto. Resposta: de fato, porque isso não é amor humano, isso é amor divino modificando a natureza humana. Isso é ferro se comportando como fogo. Isto está em nós, se nós estamos em estado de graça.
Se você é batizado e você não está em pecado mortal, isso está em você, mas está em você como semente. Está em você ainda pequeno, e porque não se desenvolveu, então infelizmente você sai daqui e se comporta não como um ser humano, e nem como Deus, se comporta às vezes feito bicho. Me desculpa, mas a natureza divina está aí dentro, só que às vezes ela está amarrada pela sua desordem. E é por isso que a gente precisa de uma vida espiritual, precisa confessar, precisa comungar, precisa de vida interior. Por quê? Porque nós precisamos cada vez mais essa natureza divina brote dentro de você e você conheça Deus como Deus se conhece e ame Deus como Deus se ama. É essa modificação que Deus faz no seu batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Porque quem não é batizado não recebeu esta modificação na alma e não vai poder conhecer Deus no céu como Deus se conhece e amar Deus no céu como Deus se ama. Padre, o senhor quer dizer que quem não é batizado não pode entrar no céu de jeito nenhum? Resposta: eu estou dizendo que o único jeito que Deus nos revelou para a gente participar dessa natureza dele chama-se batismo. Uma pessoa que não é batizada pode entrar no céu? Resposta: teoricamente pode, se Deus tiver um outro jeito de modificar a alma dela, colocando ali um conhecimento divino e um amor divino. Então não estou excluindo ninguém do céu. Eu só estou dizendo que Deus não nos revelou esse outro caminho. Certamente será um caminho de Cristo. Certamente, vamos supor, uma pessoa lá na Índia, na China, no Ceilão, que nunca ouviu falar de Cristo, sem culpa própria. Vamos supor que essa pessoa, por graça especialíssima e raríssima, vivam a vida reta, buscando a Deus com sinceridade. Por que eu digo especialíssima e raríssima? Gente, nós somos cristãos, nós temos a graça de Deus, nós temos o batismo. Olha a bandalheira de pecado no qual a gente vive. Agora imagina o pobre do pagão que nunca ouviu falar nem de Cristo. Está bem pior. Então vamos supor que lá no Ceilão, uma pessoa, por graça especialíssima e raríssima, se comporte retamente, conforme a consciência. Pode ser que Cristo, na hora da morte, dê a essa pessoa uma graça de modificação interior. E ela seja elevada à sobrenaturalidade. E ela entre no céu por um caminho que nós não conhecemos, mas que é um caminho do Cristo, não tem dúvida nenhuma, porque tem que ser a humanidade de Cristo, ou seja, a humanidade do Deus que se fez homem, que vai nos encher desse fogo, que vai fazer o nosso ferro virar fogo, para entrar no céu. Então, quem for salvo, mesmo que não tenha conhecido Cristo, será salvo por Cristo. É a humanidade redentora de Cristo que vai salvar essa pessoa. Agora, vejam, que caminho é esse? Nós não conhecemos, não conte com eles, não conte com esse caminho. Por quê? É por isso que os missionários saíram e enfrentaram os mares, é por isso que os mártires derramaram o seu sangue, para não perder o caminho de Cristo. Por que é que os mártires derramaram seu sangue? Porque eles sabiam que havia uma modificação na alma deles, que era a caridade. E se eu pegar aquele punhadinho de incenso e fizer um despacho na frente da estátua de César, eu estou cometendo idolatria
cometendo um pecado mortal contra a caridade e matando a caridade de Cristo no meu coração. Mas o vosso amor vale mais do que a vida. A caridade de Cristo que mora em nossos corações vale mais do que a vida, meus irmãos. Vale a pena derramar o nosso sangue para não perder essa caridade, esse amor de Cristo, porque isso nos dá a vida eterna, nos dá o céu. Aí, os mártires derramam o sangue para não perder a caridade de Cristo. Mas você não quer fazer nada, porque você não quer ser... não precisa desse radicalismo. Como assim? Como assim? O abençoado do homem é casado, cai na alma dele, aqui na imaginação dele, ele cai em adultério o tempo todo, vendo pornografia e se masturbando. Aí você chega e diz para ele: meu filho, se teu olho te leva a pecar, arranca o teu olho. Sabe qual é o teu olho que você precisa arrancar? Chama-se celular. Se livre desta coisa. Mas não pode ser radical assim. Quer dizer, os mártires perdiam a vida, você não pode perder o celular. Para não perder a caridade de Cristo no seu coração, os mártires perdiam a vida. Derramavam o sangue, perdia mulher, filho, casa, campo, tudo, para não perder o amor de Cristo. Vosso amor vale mais do que a vida. Os mártires morriam, mas você não quer perder o celular. Estou dando o exemplo do celular para vocês entenderem que é uma coisa. Você pede para uma pessoa hoje usar menos o celular, porque ele está caindo no pecado. Use menos o celular. Não estou nem dizendo para não usar nada. Estou dizendo assim, use o celular, não use o celular para diversão. Use o celular para estudar as coisas de Deus, para você trabalhar, mas não use para diversão. Use para o estudo. Use para o trabalho, mas não para a diversão. Você diz isso para a pessoa e diz: é muito radical. Mas gente, os mártires. Mas padre, e quem que disse que ver uma pornografiazinha é pecado? Bom, Deus que se fez homem disse assim: quem olhar para uma mulher desejando no seu coração já cometeu adultério contra ela. E aí? Pula essa página? Essa não vale? Essa é radical demais? Mas está escrito na Sagrada Escritura. Se até Jesus está errado, então não sei quem que está certo. Então, gente, nós temos que entender isso. Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu um caminho. Quem olhar para uma mulher desejando no seu coração será réu na geena. Quem falou isso não é um radical medieval, fascista. Quem falou isso é nosso Senhor Jesus Cristo. Se isso é fascismo, então a Bíblia é fascista. Eu vou fazer o quê? Então quer dizer que acabou tudo, então. Certo é você, o lindão, entendeu? Errado é Jesus. 2000 anos de cristianismo errado. E você, o gênio, descobriu isso. Desculpa, cara, eu não vou te seguir. Eu vou seguir aquele que morreu por mim. Eu vou seguir o caminho dos santos. Eles chegaram lá, eu não sei se você vai chegar. Espero que você chegue, mas que seu caminho parece estar muito diferente. Você quer arriscar sua pele? Eu não aconselho. Mas você é livre. Eu não te sigo. Eu não vou seguir um cara que eu não sei se chega no céu. Vou seguir os caras que chegaram. Nós celebramos o batismo do Senhor. Resumo de tudo que eu disse. Ser salvo é participar da vida divina. Amar Deus como Deus se ama e conhecer Deus como Deus se ama. Ser salvo é a felicidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Para eu participar da natureza divina, eu preciso do sobrenatural, porque a natureza divina está sobre a minha natureza, está muito acima. Então eu preciso que Deus se abaixe. Se Deus não se abaixar, eu não subo. Então Deus veio. E a partir de um homem, Jesus Cristo, a natureza humana começou a participar da natureza divina. Como? Por união hipostática. A encarnação. Aí, nós precisamos nos unir a esse homem. Só Jesus é salvação. Porque só Jesus é a natureza humana que participa da natureza divina por união hipostática. Então eu preciso me agarrar a Jesus. Ele vai me dar a graça. O Espírito Santo me une à alma de Jesus. E a minha alma humana começa a se comportar cristicamente, de forma cristiforme. E eu que sou ferro frio, começo a me comportar como fogo candente. Para isso, o batismo. Se você perdeu a graça batismal, no sentido de que você pecou, vá se confessar, para voltar à graça. E tenta outra vez. Não desiste. Caiu da bicicleta, levanta. Não desista, meu filho. Você foi feito para amar. Ninguém foi feito para ser egoísta. Não desista. Ninguém nasceu para ser egoísta. Essa não é sua vocação. Coragem, levanta outra vez, confessa outra vez. Agora vai. Vamos viver o nosso batismo. E vamos rezar pelas pessoas que não são batizadas. São bilhões de pessoas no planeta que estão correndo o grave risco de jamais ver Deus no céu. Nunca ver Nossa Senhora no céu. Nunca ver os santos e os anjos no céu. É um grave risco. Rezemos. Rezemos pela nossa salvação e pela salvação do mundo inteiro. Para que quem crer e for batizado seja salvo.